Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje, como já participamos agora há pouco aqui de um momento muito especial, homenagem para os pais, Dia dos Pais. Hoje o almoço, momento de muita descontração, momento especial. Eu estava falando hoje no café que são as 24 horas que nós vivemos como reis, né? Não, seu pai hoje não faz nada, não, deixa ele, né? São 24 horas, na verdade, todos os dias, realmente, obrigado, Zaf, todos os dias, realmente, cada papai que está aqui tem a sua responsabilidade, tem seu compromisso, e é muito especial em casa, para a sua família. É interessante, quando comecei a meditar, a buscar em Deus, o que estaria falando a igreja, ainda mais como um dia como hoje, Dia dos Pais, família, mês da família, mês de agosto. E o Senhor me levou a um texto nas Sagradas Escrituras, lá em Gênesis. E nós, hoje, abrindo os jornais essa semana passada também, podemos observar como a família ela foi atacada, como a família tem sido atacada de uma forma até muito brutal até. E o texto em que nós vamos meditar, me parece que nós estamos, ao lermos esse texto, nós vamos pensar, gente, está acontecendo, isso é o que está na manchete do jornal, isso é o que está saindo no jornal de amanhã, no Globo, no Extra, no Dia, vários jornais, a Folha de São Paulo, está saindo na Veja, na Isto É, são várias, as mídias de comunicação. E a gente pensa, poxa, mas estamos lendo algo de muito, muito tempo atrás. Lá em Gênesis, no capítulo 6, nós vamos hoje compartilhar a história de um homem que realmente deixa a gente assim meio confuso. Como tudo isso aconteceu? Como pode ter acontecido diante de um mundo naquele momento tão corrompido, um mundo realmente contrário a tudo aquilo que Deus havia planejado. E nós olhamos para os jornais no dia de hoje, não tem muita diferença. Mas eu queria iniciar lendo essa parte em Gênesis capítulo 6, que me parece uma notícia, uma manchete de jornal no dia de amanhã. E aconteceu como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Não parece? A diferença é muito pouca, quando a gente pega um jornal, quando a gente vê as manchetes de hoje, em São Paulo, eles querendo provar se aquela criança realmente tomou aquela atitude ou não, e a gente não sabe realmente, mas as informações,
a forma de como aquela criança vivia, os brinquedos, né, os jogos que ela praticava. Tem um jogo que tem um nome, diz que é muito violento, que leva realmente a isso. A gente começa a questionar realmente. Há muitas indagações, mas o que aconteceu é que aconteceu uma tragédia. A família inteira, ela foi realmente destruída. Uma família inteira. Não ficou uma semente, não ficou nada. Amados, naquele momento, a Bíblia fala que Deus olhou e não viu ninguém. Deus olhou e falou: olha, vou destruir tudo. Mas interessante é que o olhar de Deus, ele é profundo demais. O olhar do homem, ele é um olhar exterior. Muitas das vezes olhamos o exterior da pessoa. Muitas das vezes olhamos a pessoa que entra nesse lugar de terno, você já, né, é um pastor, é alguém, né? Muitas vezes os nossos olhos nos levam a fazer julgamentos. Muitas vezes nós olhamos a pessoa entrando de uma maneira simples, da forma que ela pode se vestir melhor, e às vezes já, né, fazemos o nosso pré-julgamento. Mas eu quero dizer que Deus, o olhar dele é profundo. Ele olha o interior, ele olha o nosso coração. Ele está te olhando, você que senta lá atrás. Ele quer dizer para você que um dia ele vai te usar. Ele quer dizer para você que um dia você vai estar diante de um púlpito pregando para multidões. Talvez você se sinta hoje a pessoa, né, mais incapaz, pessoa mais desprovida de poder estar anunciando a palavra de Deus. Mas eu quero falar para você nessa noite, que Deus, quando estava olhando toda aquela situação, os olhos dele, o foco foi para um homem chamado Noé. Versículo 8, Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Amados, nos dias de hoje, nós como os pais, não sabemos, nossos filhos, eles precisam ir para a escola, precisam daqui a pouco ir para a faculdade, precisam daqui a pouco entrar no mercado de trabalho, e nós não vamos poder acompanhá-los. Não vamos poder acompanhar. Inclusive hoje tem filhos que quando o pai leva na escola se esconde, porque se acha, né? Meu pai e minha mãe levando na escola já se acha, né? Glória a Deus, os filhos, quando a gente tem oportunidade de férias, de ir na escola, vai, nos recebe, a gente troca aqueles beijos, né? E eu beijando o Lucas, hoje em dia, né? O pessoal, quem olha de longe já, né, pode pensar alguma besteira, mas é um filho e um pai se cumprimentando. Mas, gente, naquele momento, Deus olhou para aquele homem, olhou no coração daquele homem, e ele falou: eu achou graça diante do Senhor. Noé era um homem que andava com Deus, era um homem justo e reto dentro de uma sociedade corrompida, era um homem justo e reto que não aceitou, não se corrompeu diante daquele mundo tão cruel como estava. Mas, amados, eu quero falar nessa noite e quero orar com você, dando início a essa mensagem. Eu coloquei um título: Pais do século 21, homens que oram e profetizam. Nós temos que mudar, amados. Nós temos que tomar a iniciativa. Somos nós que temos que profetizar sobre a vida dos nossos filhos, dizer e declarar e trazer à existência as promessas de Deus. Noé, quando nasceu, o seu nome em hebraico significava descanso, alívio e conforto. Lameque, seu pai, lá no Gênesis capítulo 5, versículo 29, profetizava já e já declarava isso. É como é importante, amado, nós podemos declarar isso, já profetizar sobre a vida dos nossos filhos.
Como é importante nós podermos já gerar isso, já trazer, começar a gerar, a ter esse embrião já sendo gerado. Como vai ser o seu casamento, como vai ser a sua família. Você já começar a gerar isso. Porque Deus te colocou como autoridade. Deus te colocou como cabeça sobre aquela família. E eu quero dizer nessa noite, quando eu falar sobre pai, eu quero dizer que é o pai hoje. É o pai natural, é o pai espiritual, você dirigente de grupo familiar, você é um pai no teu grupo familiar, você cuida de vidas lá. Eu quero, quando eu falar de pai, eu quero que você, que mãe, que cuida do seu filho, que você criou, tem criado esse tempo todo ele sozinho. Essa palavra, quando eu falar pai, é para você também. Mas lá em Gênesis capítulo 5, versículo 29, a palavra de Deus fala: a quem chamou Noé dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Já profetizando lá, Noé nasceu e seu pai já tinha colocado um nome, que falava que esse nome ia trazer alívio, ele ia trazer conforto, descanso. Ele já profetizava: você vai fazer a diferença nesse mundo. Ele já chamava a existência. E eu quero, nessa noite, que você possa abrir os seus olhos, abrir o seu entendimento, que você também tem essa autoridade de orar e de profetizar sobre a vida do teu filho, de declarar a bênção de Deus, em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. E que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, essa palavra, nessa noite, nós possamos realmente ser um divisor de águas para nós, para os nossos filhos espirituais, para aqueles que vão vir, para aqueles que se afastaram, os filhos pródigos que vão retornar, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, queremos ser esses homens, Pai, e mulheres, ó Pai, que oram e profetizam, Senhor Deus Todo-Poderoso, na nação brasileira, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Tu há de usar, Senhor Deus Todo-Poderoso, os nossos filhos naturais, os nossos filhos espirituais, ó Pai. Ó Deus, trazendo uma mudança na nossa sociedade, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu encontrou ali Noé, Senhor, um homem justo, um homem que andava contigo, Senhor Deus Todo-Poderoso, e ali Tu usou a vida desse homem, Pai. Ó Deus, Tu ensinou a ele, Tu levou ele a um nível, Pai. Ó Deus, que ele salvou a sua casa, salvou a sua esposa, os seus filhos, as suas noras, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, que nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, essa arca, Senhor Deus Todo-Poderoso, não seja só para a nossa família, mas seja para multidões, Senhor, poder entrar, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. Quem era Noé? Por que ele chamou a atenção naquele momento, diante de uma geração já condenada? Interessante que Deus ele já dá o veredito, mas daqui a pouco, quando ele chega, tem ali alguém. Tem alguém diferente. Tem alguém vivendo esse princípio. Alguém me honrando, alguém tendo uma vida íntegra, alguém comprometido com a verdade, com a justiça. Esse alguém era Noé. Era um homem justo, perfeito. Ele fazia diferença dentro daquela sociedade naquele momento. E naquele momento Deus estabeleceu uma aliança com ele. E já profetizando também um futuro seguro para ele. Deus, como o nosso Pai também, Ele está ao tempo todo. Deus quer nos abençoar. O propósito de Deus é nos abençoar, o propósito de Deus é nos levar a níveis maiores. É que nós não venhamos estar caminhando, mas Deus quer nos ver já voando, com asas, voando. Nós temos que entender isso, principalmente como pais, entender isso e ministrar na vida dos nossos filhos. Deus estabeleceu uma aliança com ele e profetizou um futuro seguro. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, entrará na arca, tu, os teus filhos, tua mulher e as mulheres do teu filho contigo. Está feita a aliança aí. Mas só que não é tão fácil assim, amados. Não é tão fácil. Porque a construção dessa arca não foi num tempo rápido. A
construção dessa arca levou um tempo. E nesse período, Noé, ele anunciou para aquele povo que não deu crédito nenhum a ele. Ele anunciou para aquele povo, porque aquele povo vivia de tal forma que eles estavam cegos espiritualmente. Eles não conseguiam ouvir, entender nada. Mas Noé anunciou. E Noé começou esse trabalho, amados. Eu imagino ali, Noé começou esse trabalho. A Bíblia fala que ele realmente, ele obedeceu a tudo que Deus ordenou. E um dos primeiros segredos na vida de Noé, amados, foi a obediência. A obediência. Deus, quando chamou Noé e falou para ele, deu o plano na mão dele, deu aquele projeto na mão dele. Noé não pensou em duas vezes, Noé não duvidou, não havia chuva, não havia motivo, não havia forma nenhuma para fazer uma arca. E de um tamanho daquele, em torno de 15 metros de comprimento, 20 e poucos metros de altura, de 4, 5 andares. Você imagina um homem fazendo isso dentro de uma sociedade corrompida, dentro de uma sociedade que estava se autodestruindo? Você imagina hoje um homem de Deus? Você imagina hoje você tomando a atitude de viver uma vida conforme Noé vivia? Uma vida justa, reta? Quando você chega e você não aceita corrupção, quando você chega e fala que está errado, realmente não é assim que deve ser, e as pessoas chegam para você e falam, você está no Brasil, você está vivendo num Brasil que tem um jeitinho brasileiro, que tem a lei de Gerson, de levar vantagem em tudo. Noé, ele ficou firme no seu propósito. Depois disso, a palavra fala em Gênesis capítulo 7, versículo 1. Depois disso, disse o Senhor a Noé, entra tu e a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Passou-se um tempo, amados, passou-se um tempo. Agora o grande segredo, a grande coisa que eu busquei, eu orei, Senhor, como um homem, dentro de uma sociedade totalmente corrompida, não diferente da sociedade que nós vivemos hoje, influenciou seus filhos, suas noras e sua esposa a entrarem com ele na arca. Esse homem, ele tinha um testemunho de vida em casa. Esse homem tinha um testemunho de vida. Esse homem, o que ele falava, ele cumpria. O que ele fazia, ele testemunhava, ele estava ali. E seus filhos, sua esposa e suas noras estavam ali prestando atenção em tudo. Estavam acompanhando tudo. Porque é muito fácil, amados, nós vimos para a igreja, colocarmos a roupa bonita, o terno, chegarmos aqui, a bênção, a paz do Senhor, meu irmão, que coisa linda, e chegar em casa, e a coisa está tudo virado, tudo ao contrário, tudo de cabeça virada, filhos não obedecendo, filhos revoltados. Noé, a influência de Noé, a sua vida, tanto fora de casa como dentro de casa, era a mesma. E dessa forma, ele influenciou a sua família, de tal forma que eles entraram. Você imagina o jovem, naquele tempo já homens, já casados. E o seu pai chega para eles e fala, olha, nós vamos entrar na arca. Vai vir um dilúvio, o Senhor vai liberar águas, vai vir um dilúvio, não vai sobrar nada. Olha, e vai entrar casais de animais nessa arca. Você imagina esses filhos vivendo dentro daquela sociedade, porque eles não estavam totalmente isolados, eles faziam parte daquele contexto, viviam ali, conheciam. Com certeza muitos devem ter se aproximado e falado para os seus filhos, para eles, teu pai é louco. Não faça o que ele está fazendo, ele é louco. Mas aqueles filhos honraram seus pais, honraram seu pai de tal maneira que o seguiram, o acompanharam. Você, filho, você tem honrado o teu pai, em qualquer que seja a circunstância? É fácil honrar o pai quando ele está bem, quando está tudo certo.
Mas você honra teu pai mesmo nos momentos difíceis? Noé estava ali. A palavra de Deus fala lá em Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Noé é um homem que hoje faz parte da galeria dos homens de fé, homens que realmente mudaram, homens que marcaram a história. Porque ele se manteve íntegro diante de uma sociedade corrompida. Ele se manteve ali firme diante disso. Mas ele recebeu promessas. Ele recebeu já de seu pai essa promessa: você vai ser realmente, você vai trazer o alívio, você vai trazer o conforto. E quantos de nós, pais, temos parado para chegar e orar e profetizar sobre a vida dos nossos filhos? E declarar em nome de Jesus, e declarar a história, já declarar a bênção de Deus sobre a vida deles? Qual é a sua reação quando seu filho não tira uma nota boa? Qual é a sua reação quando você tem uma notícia que ele não está seguindo os princípios que você ensinou? Qual é a sua reação? Nós vemos muitas histórias de pais que falam que os filhos trouxeram tanta vergonha para eles, que eles falam: olha, pega as tuas coisas e sai de casa. Porque você desonrou a família, desonrou o nome da família. Amados, Deus nos chamou para profetizar a bênção. Deus nos chamou. A palavra em Tiago 3,10 declara: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Convém que dos nossos lábios saiam palavras de bênção. Convém que dos nossos lábios nós possamos olhar para os nossos filhos, mesmo passando dificuldade, mesmo lutando, mesmo ali no lamaçal, nós possamos ministrar sobre a vida deles e declarar a bênção de Deus. E declarar que Deus, o Senhor, vai puxar com a sua mão forte e tirá-lo daquele lamaçal. Aquele pai do filho pródigo, todo dia ele olhava para aquela estrada. Olhava para aquela estrada, com a esperança no seu coração: meu filho vai voltar, meu filho vai voltar. E ele já tinha deixado lá preparado já tudo lá, o anel, as roupas, já estava tudo preparado, porque ele creu, porque ele declarou, porque quando ele parava lá na estrada, porque ele estava crendo que aquele filho ia voltar. Ele estava crendo nas promessas de Deus, que um dia sua família toda ia estar junto de novo. Basta acontecer alguma coisa que vai trazer vergonha para o nosso nome, para a nossa casa, que a gente só falta quase sufocar os nossos filhos. E olha que coisa, como é que vai ser agora? Olha a vergonha que trouxe. Não, amados, não é assim. Não é assim, porque um dia o Senhor também nos perdoou. O Senhor um dia também nos recebeu da forma que nós estávamos. E às vezes a gente esqueceu como nós éramos antes, como nós praticávamos, como nós agíamos de forma errada. E agora nós queremos julgar, às vezes condenar os nossos filhos, condenar às vezes até os nossos filhos espirituais, os nossos discípulos, dizer: olha, esse não tem jeito. Mas Tiago fala, nós podemos abençoar como amaldiçoar. Mas nessa noite, em nome de Jesus, essa é a noite que a gente vai liberar a bênção sobre nossos filhos. Essa é a noite que nós vamos profetizar sobre a vida deles. Essa é a noite que vai marcar a vida dele, o futuro deles, em nome de Jesus. Noé fez tudo conforme o Senhor ordenou. E algo interessante, que depois de estar ali, Noé e toda a sua família entra na arca, passa aquele período todo, veio o dilúvio, a palavra de Deus se cumpriu. E muitas das vezes nós não damos créditos aos profetas da casa de Deus. Ora, vigia, cuida da tua casa, cuida da tua família. E aí vem, às vezes, aí vem o dilúvio. Aí não se salva, aí fica aquele desespero. Mas Noé, ele creu na palavra de Deus. E estava lá dentro da arca. Ele, sua casa, toda a sua família e os animais que o Senhor falou: você vai levar um casal de cada animal, estava ele lá na arca.
E o tempo estava passando, os dias passaram, 40 dias, 40 noites. Ele estava ali, se mantendo firme e fiel, ali. A Bíblia fala que Deus orientou, olha, leva alimento suficiente para vocês passarem esse período lá. E passou-se esse período, e passou o tempo. E aí é o que eu falo, amados, é outra coisa muito importante para nós, como pais, é a gente saber esperar o tempo de Deus. A Bíblia fala em Gênesis 8, versículo 1, lembrou-se Deus de Noé, amados. Eu quero falar para você, papai, mamãe que está aqui, que seu filho se desviou, seu filho ainda não aceitou Jesus. Eu quero falar para você, que Deus lembrou de Noé. Passou-se um tempo, passou o dilúvio, passou muito tempo, as águas tomaram conta de tudo. Talvez você diga, a promessa não vai se cumprir. Será que vai acontecer? Eu quero dizer para você, Deus se lembrou de Noé, e Deus lembra da gente também. Lembra das promessas de Deus que você recebeu. Não duvide no teu coração a promessa de Deus para a tua casa. Lá em Mateus 8, 23, texto que já conhecemos, os discípulos entram no barco e começam a estar seguindo o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, a palavra fala que, eis que, Mateus 8, 23 em diante, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele porém estava dormindo. E seus discípulos aproximando despertaram dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse, por que temeis, homem de pouca fé? Então levantando-se repreendeu o vento, o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam dizendo, que homem é este que até os ventos e os mar obedecem? Amados, o Senhor não esqueceu de você, o Senhor não esqueceu da tua família, o Senhor não esqueceu da tua casa, o Senhor não esqueceu do teu filho, da tua filha, o Senhor não esqueceu do teu marido, da tua esposa. É promessa de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Por mais que demore o mar, por mais que você esteja, tá dentro da barca, essa água não vai baixar, o que vai acontecer? Lembrou-se Deus de Noé. E ali, naquele momento, as águas começam a baixar. E ali Noé, quando as águas realmente não tem mais água nenhuma, e quando ele sai da arca, ele reconhece, o Senhor cumpriu a palavra dele. Porque ele deve ter olhado para tudo que é lado, ele deve ter ainda até aquela esperança assim, será que alguém, pegou um salva-vidas e conseguiu? Ele deve ter olhado, deve ter procurado. E quando ele viu que era só ele e a família dele que estavam ali, ele tomou uma atitude, amados. Ele edificou um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Quantas vezes você tem agradecido a Deus pelos livramentos que Ele tem dado à tua casa, ao teu filho, à tua filha, ao teu marido, à tua esposa? Quantas vezes você tem agradecido a Deus pelo que Ele tem feito diante de uma sociedade como está, diante do mundo tenebroso como está? Quantas vezes você tem agradecido a Deus diariamente? Porque o Senhor tem guardado e protegido. O Senhor tem te colocado numa arca e guardado você e a tua casa. Noé, quando saiu daquela arca, a primeira coisa que ele fez foi levantar um altar ao Senhor. E tomou todo o animal limpo, de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Ele agradeceu. Ele agradeceu a Deus. Senhor, obrigado nesses tempos difíceis. Os nossos filhos estão aqui. Esses tempos difíceis, quando a gente passa aqui mesmo, quando você passa nesse clube aqui, e você vê jovens da idade dos teus filhos, agindo de uma forma já, perdendo muito da sua juventude, da sua adolescência. Eu acompanho alguns grupos de adolescentes e eu falo para eles, vocês têm que viver a idade de adolescente de vocês. É adolescente querendo ser jovem, não, mas vocês têm que viver a adolescência de vocês como adolescentes. É jogar, é brincar, é estar em comunhão com os irmãos. É cada etapa da vida, viver de acordo com a sua idade, a sua faixa, tem aquele período. Mas a gente olha, é motivo de agradecimento a Deus, quando você sai à rua
quando você vê jovens, já com uma idade até de 11 anos de idade, já gerando, já sendo, engravidando. É motivo de você agradecer, é motivo de você levantar um altar de oração diariamente, todos os dias, quando você acorda. Obrigado, Senhor, porque a minha vida, de alguma forma, tem influenciado meus filhos, e eles têm andado no teu caminho, e edificou o altar. A Bíblia fala que Deus abençoou a Noé e seus filhos e liberou uma promessa: frutificai e multiplicai, enchei a terra. Gênesis 9, versículo 1. A nossa comunhão, o apóstolo Ari Caetano falou hoje de manhã, no nosso café da manhã com os pais, uma comunhão que foi muito abençoada. Os pais realmente desfrutaram ali, brincaram, teve brincadeiras, que realmente a nossa comunhão com Deus vai gerar o futuro dos nossos filhos. Vai dizer qual é o futuro dos nossos filhos. A tua comunhão com Deus, a tua intimidade com Deus, vai gerar o futuro dos teus filhos. Noé era um homem íntegro, Noé era um homem que andava com Deus, Noé era um homem que não se corrompia, e a Bíblia fala que Deus abençoou a Noé e a seus filhos, e falou: vai, multiplicai e encheis a terra. A nossa comunhão hoje com Deus gera bênção sobre as nossas futuras gerações. E falou Deus a Noé. Agora Deus está falando não está falando só com Noé, não. Agora já está falando com seus filhos. A obediência de Noé levou Deus a ter a intimidade e comunhão com seus filhos também. A Bíblia fala, declara isso em Gênesis capítulo 9, versículo 8. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo... Agora não é só Noé que tem intimidade com Deus, mas a seus filhos também, porque eles aprenderam através da vida de seu pai. Uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com Deus, uma vida separada, uma vida consagrada a Deus. Ah, pastor, mas é tão difícil as coisas hoje. O mundo que nós vivemos, não dá tempo, a gente não dá para acertar em tudo, não dá. Mas é possível, amados. É possível. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: Eis que eu estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Algo maravilhoso. Algo maravilhoso. A atitude de um pai. A tua atitude hoje pode mudar a história da tua família. A tua atitude hoje pode mudar a história de uma geração. A tua atitude hoje, dos teus lábios saírem palavras de bênção, dos teus lábios você poder profetizar na vida dos teus filhos, na vida da tua esposa, na vida daqueles que estão ao teu lado, pode mudar a história, até mesmo de uma nação. Mas para isso tem um preço, e Noé estava ali. Noé pagou esse preço, estava ali. Mas, amados, algo muito interessante, porque nós precisamos ver realmente isso, se nossa vida está de acordo com esses princípios. Nós temos estabelecido já há algum tempo, já há bastante tempo, a segunda-feira, como segunda-feira da família, e temos, inclusive, às vezes nós preferimos preparar um prato mais especial na segunda-feira à noite do que no domingo, para que a reunião da família, onde nós sentamos, os 5 sentam à mesa e vão ali desfrutando e comem e conversam. Depois temos a reunião e alguns aí, um deles são desafiados a trazer uma palavra, o outro testemunhar. Semana retrasada, a nossa reunião foi, colocamos a Rebeca lá. Rebeca, você agora vai passar, tá, o relatório de toda a conferência de Cabo Frio, que nós não podemos ir, não podemos participar, e você vai, e ela foi lá e pegou as anotações, e foi falando ministrações de cada pastor, de cada pessoa que estava ali ministrando, os pontos principais. E aí, amados, ali naquele momento, nós estamos ali em comunhão. Naquele momento, não tem como, não é o pastor Aderso de terno e gravata, ali é o pai.
ali está ali junto com seus filhos, que conhece, que sabe o dia a dia, que sabe como pensa, que sabe como anda, o que gosta, o que não gosta. E um belo dia, a Luciete teve a ideia, né? Vamos fazer a avaliação que você não gosta, que você acha que deve mudar na vida do seu pai. Cada um falava uma observação na vida do outro. O que você acha que deveria mudar, o que estava incomodando. E a gente não estava fazendo nada fora da Bíblia, porque Jesus chegou para os discípulos e perguntou: o que eles falam que eu sou? Jesus perguntou isso. Aí o Pedro chegou e falou: alguns falam que você é Elias, o profeta, mas ali em casa, cada um fez a sua anotação, cada um fez a sua observação, e ali a gente pôde aprender, ali a gente pôde observar que a gente não é 100% perfeito, que a gente pensa que sabe tudo, que conhece tudo, mas a gente aprende e vai mudando, vai se ajustando, porque a gente quer ser o melhor para os nossos filhos. Queremos ser o exemplo para eles, mas como vamos ser o exemplo se há coisas na nossa vida, se às vezes a gente não quer mudar, a gente não quer realmente aceitar uma transformação? E ali nós tivemos a oportunidade de cada um poder expressar naquele papel, e depois daquele papel cada um foi lendo, e a gente pôde falar o que as dificuldades dos nossos relacionamentos de comunicação, as dificuldades, e a gente foi colocando ali, e ali foi mudando também. Glória a Deus, amados, quando na casa, né, você como sacerdote da tua casa, você vive o princípio da Bíblia. A Bíblia fala que colocou a esposa ali como tua ajudadora. E como é importante para mim a vida da Luciete, que eu passo uma boa parte do tempo trabalhando, e a gente tem a oportunidade, a gente sabe aqui, em muitos casos, que a mãe é um canal de comunicação entre o filho e o pai, que às vezes está trabalhando, né? E em muitas situações, às vezes, o filho fica, né, e usa a mãe para, né, quando a coisa chegar ao pai, já chega de uma forma para ver a reação do pai, né? Já não chega, quer dizer, se for alguma coisa que estiver acontecendo de errado, então ela já vai, né, trabalhar aquela questão e vai chegar: olha, aconteceu assim e tal, né, mas vamos, né, conduzir dessa forma. Então é muito normal isso, mas nós não podemos deixar, pais, nós temos que ter a comunicação direta com nossos filhos, nós temos que ter essa comunicação direta, nós temos que ter essa liberdade de falar com os filhos e com as filhas. Ah, pastor, negócio de menina é com a minha mulher. Ela, não, a tua filha está esperando que você reconheça nela que ela é alguém especial. A tua filha está esperando que você valorize ela, que você acompanhe as faixas etárias dela, o crescimento dela. Ela está esperando isso de você, ela não está esperando de alguém lá fora. Alguém lá fora que às vezes vem com interesse apenas carnal. Ela está esperando de você, pai, que você possa aconselhar, que você possa abraçar, que você possa exortar, que você possa conversar com ela. Amados, algo muito interessante que o Espírito Santo tocou no meu coração é que nós, assim como eu falei no início para você, que Deus, Ele olha lá no profundo, né? Ele vai lá no coração. Pais, nós temos que estar atentos aos nossos filhos, temos que estar atentos ao que está acontecendo com ele, como está a vida deles. Lá em Jó capítulo 1, o versículo 4 e 5, fala que os filhos de Jó estavam frequentemente fazendo festas, comunhão, um irmão chamava o outro, e era comunhão, aquela alegria, aquela festa toda, mas Jó estava lá, atento a tudo, e ele, a Bíblia fala, iam seus filhos, e cada um do outro fazia um banquete, cada um por sua vez, e mandava convidar suas 3 irmãs comerem e beberem com ele. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos, amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Nós temos que estar atentos. Ah, mas meu filho está na igreja, pastor, está aqui na igreja. Mas nós temos que estar atentos a tudo, amados. O mundo, ele é muito cruel. O mundo é muito sujo.
E eu quero perguntar para você, você sabe com quem seu filho anda? Você sabe quais são os amigos do seu filho, da sua filha? Você sabe com quem ele anda? Aonde, né? Pastor, ele vai para a escola, eu sei que meu filho é da igreja. A gente conhece um monte de gente, um monte de jovens da igreja, que quando tem a oportunidade, está num baile como esse que eu acabo de falar, eu tô aqui, quando vê, né? Aquela notícia assim, olha, que chega, olha um pai para uma mãe e fala, e olha assim, poxa, mas você sabia? Não, eu não sabia. Aí vai para um lugar onde acontece alguma coisa, aí vem aquela notícia, pô, mas falou que ia para o shopping e está num baile? Amados, com quem nossos filhos estão andando? Quem são os amigos e filhas dele? Em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 3, tinha, porém, Amon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeé, irmão de Davi, e era Jonadab, homem muito sagaz. Olha que a palavra de Deus está declarando. Versículo 5. Jonadab lhe disse, olha só, a ideia que ele dá para que um irmão venha cometer um pecado terrível. Porque o irmão era filho de Davi, queria se deitar com a sua irmã, Tamar. Olha as amizades, olha o conselho que deve vir, tem que vir de você, pai, mãe. O conselho que deve vir, tem que vir de você, discipulador, aconselhando. Mas é meu amigão lá na escola, poxa, me deu essa orientação, é minha amiga de Face, a gente está sempre conversando, e me deu essa orientação para fazer assim. Olha o conselho que foi dado a esse jovem. Deita-te na tua cama, finge-te de doente, e quando teu pai te vier visitar, diz-lhe, peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Porém, ele não quis dar ouvido à sua voz antes, sendo mais forte. Aí, versículo 14, já que eu pulei para o 14 ali, aquele jovem aceitou. Antes, havia uma dificuldade. Como? Não tem como eu me aproximar dela. Aí vem aquele amigo sagaz, aquele amigo do peito. Não, esse é meu amigo. Lá na igreja, não, o pessoal quer louvar, adorar só, quer falar só de Jesus, quer aviva para ir. Não, eu gosto desse amigão aqui. Poxa, vamos lá. Amigo sagaz chega e dá essa sugestão. E ele acolheu na hora essa sugestão. Acolheu, e a Bíblia fala no versículo 14 desse mesmo capítulo. Porém, ele não quis dar ouvido à sua voz. Aí Tamar já está ali junto com ele. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Amados, com quem nossos filhos estão andando? Quais são as amizades dele? Pastor, eu acompanho tudo no Face. Eu vejo lá quem é os amigos. Amigo sagaz. O amigo sagaz que levou a essa situação. Amados, um pai presente, ele já é um presente para o seu filho. É bom dar presente para os nossos filhos. É bom realmente presenteá-los. Agora, um pai ausente, ele enche o seu filho de presente. Tem lugares que você chega assim, olha aqui, quase, mas cada dia é um presente. Mas porque a vida é tão corrida, é tanta coisa para fazer, não tenho tempo, né, de parar para ver. Como é que ele está? Está bem e tal? Hoje em dia celular então, aí às vezes pega o celular, olha, vê ele aqui filmando aqui, que lá brincando, ai que legal, estou aqui no trabalho, estou vendo ele brincando, que bom. Aí leva um presentinho na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e não tem comunhão com o filho. O pai ausente dá muito presente. O pai presente, ele já é um presente para o seu filho. Qual é o filho que não quer estar junto do pai? Que não quer jogar uma bola, que não é num jogo de futebol? Depois dessa situação, eu quero chamar a tua atenção para algo muito especial. Esse momento da palavra. Tem 2 versículos aqui que eu queria que você prestasse bastante atenção nisso.
E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito lhe acendeu a ira. Acabou. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito lhe acendeu a ira. Mas e aí? O que aconteceu? Houve um estupro. Um irmão violou a irmã. Ouvindo Davi, muito se irou. Você não vê mais nada sobre esse assunto. Amados, Hebreus 12, 6 fala para nós: porque o Senhor corrige a quem ama, açoita qualquer um que recebe por filho. Lá em Provérbios 3:11 fala: filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te enoje da sua repreensão. Agora, o mais forte de tudo isso, amados, está lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. Quando Deus fala com Eli: Eli, você honra mais os teus filhos do que a mim. Tem pais protegendo os filhos de tal forma, estão protegendo de tal forma que não percebem que eles estão indo para o fundo do poço. E ainda colocam eles em primeiro lugar, acima de Deus. Não, é meu filho. Não, pastor, não, que discipulado, errou. Não, deixa que eu cuido. Não vai fazer nada. Ele não, é meu filho. É minha carne. Eu cuido. Cuida então. Eli, honras mais a teus filhos do que a mim. 1 Samuel 2, versículo 29. Amados, temos que tomar cuidado com isso. Temos que tomar cuidado com essa nossa super proteção, ao ponto de Deus não estar em primeiro lugar. Ah, pastor, não fala essa coisa de correção. Você acabou de ler ali que a sorte é que dá a correção. Hoje, olha, isso há uma lei. Eu sei que há uma lei. Mas há muitas formas de você corrigir seus filhos. Há muitas formas de acordo com a faixa etária de você discipliná-los. Lá em casa a turma já sabe. Saiu, acabou Wi-Fi, né? Que todo mundo fica com o celular, coisa, aí fica um desespero. Ou então limitação. Chega assim, olha, 22 horas, desligo, levo o coisa para o quarto, não tem como. É um desespero. Então ninguém quer errar, ninguém quer fazer nada errado. Porque já sabe o que vai acontecer. Aí vem o outro: poxa, pai, mas isso aí é injusto. Aí tem uma correção. Tem que ter. Olha aqui. Inclusive, a gente sempre ensinou nossos filhos que a gente sempre esteve debaixo da cobertura do apóstolo Ari e da apóstola Maria Denise, que eles sempre deram a direção, ao tanto que hoje, ao eles crescerem, eles falam assim: ó, se você errou, vou falar com a apóstola Ari, vou falar com a apóstola Denise. Mas agora aprenderam, amados, aprenderam, porque nós pais estamos debaixo de submissão, estamos debaixo de cobertura. Porque tem muitos pais hoje que falam assim: olha, ninguém manda em mim. Filho, me acompanha. Aí vai o filho fazer, aí vai a mesma coisa. O filho também: pai, ninguém manda. A gente mesmo, só dá nós. Entendeu? Como é que vai ser esse filho quando entrar na vida sozinho? Quando o pai não estiver do lado dele? Olha a música que nós ouvimos hoje das crianças. Que o filho se sente seguro ao lado do pai. Mas dessa forma... Olha, não tem que me submeter a ninguém. Que história de pastor querer controlar a tua vida, filho? Vamos lá, eu vou te, faz isso mesmo. Você brigou, bateu, você levou vantagem? Ah, então tá bom, vamos lá, tem que continuar. Vai chegar aonde isso? Ele não vai poder estar o tempo todo junto com ele? Por isso, amados, desde pequenos, eles foram ensinados que a gente deve respeitar as autoridades. Eu estava participando de uma reunião de casais, nós fomos convidados em Belford Roxo, e quando chamaram para a comunhão, tinham vários pastores, e um dos pastores falou que o líder da igreja dele fez uma reunião com toda a liderança, e estava falando o porquê que muitos filhos de líderes chegam a uma certa idade, eles abandonam a igreja, abandonam Jesus. Aí eu perguntei: mas por quê, pastor?
Porque muitos pais, ao acabarem esse culto, vão para casa e começam a falar mal da sua liderança. E seus filhos estão ali, do lado. E seus filhos estão ali, vendo, aprendendo. E quando eles chegarem a uma idade, eles entenderem o que é hipocrisia, eles falam assim: eu não vou continuar na igreja. Eu falei, é algo muito sério realmente. Você sair de um culto abençoado e você chegar em casa e começar a falar mal da tua liderança, falar mal do teu irmão, e teus filhos estão crescendo ali vendo isso. O que você acha que vai acontecer quando eles tiverem uma idade de livre escolha? Ali eu não fico. Noé foi um testemunho vivo em casa e fora de casa. O que ele era em casa, ele era na rua. Deus, no versículo 30, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam, serão desprezados. Essa é a continuação do versículo de momento da vida de Eli, que não quis corrigir seus filhos. Ele colocou os filhos acima de Deus. Provérbios 19:20 fala: ouve o conselho, recebe a correção, para que no fim seja sábio. Noé não foi, agora, amados, isso aí é que é tremendo, que Deus, você lendo a Bíblia, você vê que Deus é maravilhoso. Deus usa a vida desses homens, como quer usar a tua vida também nesses dias, como quer usar a tua vida para que você seja um profeta na tua casa, para que você venha ministrar na tua casa, venha declarar a bênção de Deus. Pastor, mas eu não sou igual a Noé. Noé era perfeito, não. Noé não era perfeito. A Bíblia é bem clara, a Bíblia é bem transparente, a Bíblia ela não é PNP, né? Positivo e negativo. Não, a Bíblia ela fala do positivo e ela fala do negativo. Noé não era aquele pai perfeito, ele também falhou no momento que tudo se acalmou. Ele falhou, ele se embriagou. Mas Deus usou a vida daquele homem de tal forma que ele salvou a sua família e levou para dentro da arca. Talvez você tenha passado por isso também, pela embriaguez, ter passado momentos difíceis na tua vida e achar que você não é digno, que você não tem condições, que você não se enquadra nesse perfil que o pastor está pregando agora, de Noé, um homem justo e perfeito. Mas eu quero dizer que Jesus está aqui nesse lugar. Eu quero dizer para você que Jesus é aquele que nos lava, que nos purifica, a palavra de Deus. Ele levou sobre si todos os nossos pecados naquela cruz. Capítulo 9 de Gênesis fala que ele bebeu o vinho, embebedeu, descobriu no meio da sua tenda. Estava ali. Amados, olha o que aconteceu. Aquele momento, esse homem que foi um canal de bênção, aquele momento de ira, de descoberta, que ele foi descoberto, que ele foi exposto, a sua nudez, ele amaldiçoou um dos seus filhos pela atitude errada que foi feita. Amados, por muito menos tem pais amaldiçoando a vida dos seus filhos. Não vai chegar em lugar nenhum. Repetiu de ano, não vai dar, não vai romper, não vai ser nada. Gente, vocês não sabem quantas vezes o presidente Abraham Lincoln ele foi candidato a presidente nos Estados Unidos. Quantas vezes ele foi derrotado, quantas vezes ele foi candidato, até que um dia ele foi eleito presidente nos Estados Unidos. Você sabe, nós somos testemunha viva de quantas vezes o nosso ex-presidente foi candidato a presidente. Mas ele não desistiu. E tem pais desistindo dos seus filhos na primeira reprovação de ano, às vezes. Tem pai limitando, dizendo que seu filho não vai a lugar nenhum. Gente, é tempo de mudar.
É tempo de nos levantarmos com homens e mulheres de oração e homens e mulheres que profetizam bênçãos sobre a vida dos nossos filhos. E ele saiu, versículo 22, e viu Cão, pai de Canaã, a nudez de seu pai, fez saber a ambos seus irmãos do lado de fora. Então tomaram sem Jafé uma capa, puseram sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. Amados, isso é tão profundo, em que, às vezes, nós como filhos julgamos os nossos pais, ao tal ponto de expô-lo. E com isso, estamos trazendo maldição para nós. Como eu falei para você, Noé, ele não foi perfeito, mas Deus usou a vida dele. Ele salvou a sua casa. Essa semana, eu estava no GE, em testemunho, né? Testemunho da uma irmã, aqui, Dona Luzia, testemunhando. A gente abriu um momento de testemunho no GE, como é que foi, eu contei um pouquinho como é que foi a minha experiência com Jesus, e ela também contou, eu fui para Jesus por causa da notícia que eu tive em casa, de quase acontecer, que estava para acontecer uma separação de um dos meus filhos. Ela falou, eu fui para Jesus nesse momento. Por quê? A promessa de Deus, amados, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E aquele casamento foi restituído, aquele casamento foi recomposto, não é isso, irmã Luzia, né? Eles vivem bem, uma família bem estruturada, mas alguém entrou na brecha, alguém tomou uma atitude, não, eu vou lá, é promessa de Deus isso, a palavra de Deus é verdade isso. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então eu não vou deixar minha família ir para o fundo do poço, eu não vou deixar meu filho ir para o fundo do poço. Amados, nós temos a grande oportunidade, nesses dias, de nos tornarmos profetas dos nossos filhos, de declarar isso, de profetizar já o futuro deles. Amados, candidatos a se casarem com a Rebeca e Ana Clara, minha oração de madrugada, homem apaixonado por Deus, compromissado com a obra de Deus, sério, entendeu? Homem realmente com compromisso, trabalhador. Então, meu amado, se você tiver, né, daqui a uns anos, você, né, mas que você seja mais apaixonado por Deus do que por ela. Porque se eu sei que você for assim, você vai amá-la e respeitá-la. As duas. Irmãs que sonham um dia, a oração é a mesma para o José Lucas. Uma mulher apaixonada por Jesus Cristo, compromissada, aliançada, seja envolvida, os dois estarem juntos caminhando. É a minha oração de madrugada, todos os dias, indo para o trabalho. Nós temos que profetizar sobre a vida dos nossos filhos, amados. O Senhor nos deu condição para isso, nós somos os pais. Nós podemos declarar. O inferno, o mundo lá fora quer profetizar, quer declarar, quer mudar a história. Mas nós temos essa autoridade, o Senhor nos deu, amado. A autoridade de declarar isso em nome de Jesus. Nós estamos concluindo, mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa muito importante. Nossos filhos, voltando ao cuidado de observarmos os nossos filhos. Nós temos na Bíblia 2 momentos ali que nós já conhecemos também. É a história do filho pródigo, aquela festa tremenda. E eu estava compartilhando com eles, porque essa mensagem eu compartilhei com eles antes de estar aqui compartilhando com vocês. Eu estava compartilhando com eles, é interessante que o Espírito Santo de Deus falando que muitas das vezes nós não percebemos, mas em comunhões, eu quero falar para você, dirigente, quero falar para você, papai e mamãe, em comunhões, em festas, em momentos de alegria, isso é muito perceptível em momentos de comunhão, de alegria, de uma festa, de uma coisa, é ver você, teu filho, é ver aquele discípulo afastado ali daquele grupo, está todo mundo alegre, está todo mundo brincando,
Pega algumas fotos que você tem tirado, olha para a fisionomia de alguns discípulos seus. Gente, o Senhor te chamou para você ser pai, para você ser observador, para você estar acompanhando. E estava ali aquela festa, aquela alegria tremenda, o filho pródigo ele retornou, e chegou outro irmão, daqui a pouco o irmão sabe tudo o que está acontecendo, e vai lá para fora. E aí seu pai vai conversar com eles. E ele faz aquela reclamação que nunca teve, porque ele também nunca pediu nada ao seu pai, porque o seu pai o daria para ele. Daria tudo para ele. Algo muito importante também, amados. O Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Você pai, você mãe, você dirigente, se você tem orado pelo filho pródigo, aquele filho que se afastou, compartilhe isso com teus filhos, compartilhe isso com teu grupo familiar, para estarem junto contigo. Porque às vezes é aquela surpresa, chega o filho pródigo, aquela surpresa, aquela alegria, aí você diz, no dia do meu aniversário não fizeram isso. Para você estar junto, para você estar compartilhando aquela alegria também, para você estar orando junto. Creio que aquele pai tivesse falado para o seu filho mais velho, filho, todos os dias eu estou na varanda olhando a estrada, esperando a volta dele, todos os dias. Eu estou orando, crendo que ele vai voltar. Com certeza aquele filho, pai, vou estar junto contigo, vou me alegrar quando ele chegar também. Muitas das vezes nós não compartilhamos esses momentos, porque dessa forma a alegria vai ser de todos, vai ser de todos. Vai haver uma compreensão, vai saber que você é alguém que libera perdão. Olha, tem que ser justo. Errou, tem que ser justo. Mas a gente vai corrigir. Mas a gente também vai perdoar e vai dar uma nova oportunidade. Olha, nunca mais. Nunca mais. Não, como assim não? Nós vamos sim corrigir, mas nós vamos dar uma nova oportunidade. Porque nós tivemos uma oportunidade. Nós tivemos uma nova chance. E foi o Senhor que nos deu. E por que a gente não pode dar para os nossos filhos? Por que a gente não pode dar para os nossos filhos espirituais uma nova chance? Amados, nós estamos encerrando. Que tamanho é a arca que você está construindo? É só para a sua família? Ou você deseja outras almas para que possa entrar nessa arca? Agora eu já falo com a igreja. Como você tem pensado? Não, pastor, minha família, toda a minha família. É muito importante, sim, toda a família. Mas Deus, Ele nos comissionou algo muito importante. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que hoje estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amados, Deus te chama como um pai que não é perfeito, assim como eu também não sou, mas para fazer a diferença, para trazer muitas vidas para a arca de Deus. Deus te chama nessa noite para isso. Deus te chama para você ser um profeta no século 21. Deus te chama para você ter essa vida de comunhão com Deus, essa intimidade com Deus, até o ponto de você ter a convicção, a alegria no teu coração, a certeza do futuro dos teus filhos. Quem vai cuidar dele é o Senhor. Deus te chama nessa noite para você fazer a diferença. Deus te chama nessa noite para viver essa vida. Deus te chama nessa noite para ganhar multidões. Deus te chama nessa noite para você ser pai de multidões. Pai de multidões. Deus te chama nessa noite para escrever uma nova história. Você, como eu falei no início, talvez você esteja sentado lá atrás, mas eu quero dizer para você que um dia também eu sentava aí atrás, mas alguém ministrou sobre a minha vida, alguém trabalhou na minha vida, alguém cuidou de mim, a tal ponto que quando chegou e falou num retiro que eu e minha esposa seríamos pastores, eu fiz como Sara, né? Achei, mas Deus, Ele faz a obra, Ele quer ver a disposição do teu coração.
Ele quer ver você estar disposto a trabalhar, disposto a buscar o Senhor, disposto a guardar a tua casa, a tua família, disposto a pagar um preço, às vezes um preço alto. É o preço de você poder declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor te chama para ser pai de multidões. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Eu creio que nessa noite, você como pai, você vai profetizar sobre a vida dos teus filhos. Nós já estamos terminando. Eu gostaria de pedir se alguém poderia trazer as crianças para ficar junto dos seus pais nesse momento. Todas as crianças estavam aqui se apresentando nessa noite em nome de Jesus. Você como pai, você vai orar agora sobre a vida dos seus filhos. Você como dirigente, você vai orar sobre a vida dos seus discípulos. Você vai profetizar, você vai declarar em nome de Jesus a bênção de Deus, que eles serão usados, serão pai de multidões, em nome de Jesus. Que é você, não é o mundo, não é ninguém lá fora, não é um amigo sagaz que vai dar conselho, que vai dizer o que ele é, mas é você como um pai, um profeta, um homem que ora, um homem que busca a Deus, que vai profetizar sobre a vida dele em nome de Jesus. Eu quero que as famílias se reúnam agora. Eu quero que as famílias se reúnam agora. E você que está aqui, você, se não está com a sua família, você vai se juntar ao seu líder de grupo familiar. Você vai se juntar com o seu dirigente. Você vai se juntar com o seu discipulador. Eu quero, nesse momento, te convidar a fazer isso. É noite de você abrir os seus lábios e abençoar a tua casa. E abençoar a tua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, pastor, eu nunca orei. Você vai declarar nessa noite: filho, você é uma bênção. Se você nunca orou, mas declara sobre a vida dele: filho, eu sonho com você, com um diploma na mão. Declara isso sobre a vida dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que ninguém fique só. Que ninguém fique só. Você vai levantar a tua voz agora como um profeta e vai declarar a bênção de Deus sobre a tua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Chegando. As crianças estão chegando. Chame seu filho para perto de você. Começa a orar, começa a abençoar a vida dele. Começa a ministrar sobre a vida dele em nome de Jesus. Oh, glória! Declara sobre a vida do teu filho. Declara sobre a vida do teu discípulo. Ele é o campeão. Ele será pai de multidões. Pai de multidões. Tornarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões. Tornarei em muitas gerações. As crianças vão procurar os papai e mamãe, as crianças que estão chegando. Mamãe, papai, abençoa o seu filho e põe as mãos sobre ele. Não perca essa oportunidade, amados. Estamos debaixo dessa unção. Em nome de Jesus. Declara a bênção de Deus.
sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha. Mamãe, declara a vida, a bênção de Deus sobre a vida da tua filha, sobre a vida do teu filho. Não seja um espectador, mas declara, profetiza. As promessas são para vocês. As promessas são para vocês. As promessas são para vocês. Abra o teu coração nessa noite. Creia. Creia. Não é eu creio. Não é eu creio. Em Jesus, Deus Todo-Poderoso. Creia. Creia. A sua casa foi salva. A sua família foi salva. Porque ele creu em Deus. Creu na promessa de Deus. Creu na aliança de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh Deus. Continue orando, aqueles que não ministraram, continue ministrando, mas eu quero nessa noite perguntar para você: